minha namorada, né? Eu já tinha aceitado Jesus, mais novo, só que eu estava meio que afastado, né? Não estava mais fazendo visita, nem nada. Aí eu pedi pra Deus tocar no coração dela e é um coração forte que eu estava tendo, aquele cara ali, ó, abençoado. Opa, eu fiz. Abençoado, fez uma oração bastante forte e perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu segurando a mão dela, falando Deus para tocar no coração dela e ela levantou a mão. Glória a Deus. Aí não deu para segurar, né? Eu chorei mesmo, fazer o quê? Aí o pastor me deu um abraço. Eu fiquei com vontade de levantar a mão, só que como eu já tinha aceitado a Jesus, então não sei como, né, aceitar de novo. Tinha como reconciliação. Aí ele me deu um abraço. Aí eu falei no ouvido dele. Falei, meu caso não é bem uma aceitação, é uma reconciliação. Olha aí como é bem. Glória a Deus. Aí depois desse dia eu só sinto vontade de vir. E velho, né? Eu falei com você, Gui, porque, ó, não tem nada que deixe o meu coração mais feliz, né? Do que ver uma pessoa se entregando, né? Seja para aceitar Jesus ou para se batizar, é algo muito poderoso. Mas, assim, a alegria de quem está vivendo esse primeiro amor que você está vivendo é sobrenatural. E, na verdade, a palavra diz assim, ó, assim como você o recebeu naquela quinta, a palavra diz assim como você recebeu, ande com ele. E que bom se todo mundo entendesse isso. Que a diferença está em andar com Jesus em amor. O que vai fazer a diferença se você continuar caminhando assim. Muitas pessoas não conseguem continuar, porque elas recebem o Senhor, mas a vida delas continua a mesma. Entendeu? E elas continuam fazendo várias outras coisas. E aí o amor de Deus vai se esfriando. Mas que em nome de Jesus, você, tua namorada, todos que estão aqui, que nós possamos ser esse que Jesus está dizendo. O mesmo amor que você levantou a tua mão e recebeu, ande com ele assim para sempre, porque Deus quer andar com você para sempre. Não, mas Eu fiquei muito feliz de ver no domingo, essa sexta, na quarta, tá aqui de novo. Vai ter uma galera nova, presente aí para nós. o pessoal que não veio, o Carlos, o pessoal que não veio, Seu irmão, tá assistindo, né? mano. Mas é na briga. Bem. Aqui é a Bianca, minha amiga também. E quem eu estava pedindo para Deus tocar no coração hoje está aqui, são os dois. Eu queria trazer e trouxe. Olha quem chegou aí. Aqui também. Vocês aqui? Nem te viu, olha. Pra você ver, eu tava indo pra casa da minha namorada, né? Que eu levava pra escola. Aí eu falei, ó, 7 horas eu vou estar na porta do Bandeg. Se você quiser ir, e tipo, a gente nem tinha do nada, a gente se encontrou. Subindo, a gente se encontrou. Eu falei, ele confirmou. Aí eu falei, você vai? Ele falou, eu vou em casa tomar um banho e tal. Eu falei, ó, 7 horas eu vou estar no ponto. Se quando você for pro ponto eu não estiver, pega o próximo ônibus e vai, mesmo assim. Aí, ó, tá aí. Glória a Deus. Você explicou pra eles como é que é, não? É, tem que falar uns 10 minutinhos. Mas E passa esse lá. cara falou, não, eu sou visita. Mas aí cada um fala 5, tá bom. Pode ser? Divide, né? É brincadeira, tem mais alguém que tá novo aí? Qual é o seu nome? Igor. Quem trouxe você, Igor? Só apresenta, ué. Fala aí, fala aí, velho. Passa as honras. É o Igor, ele teve um curso com a gente domingo já, né? Ele é da gente, meu namorado. E a gente convidamos ele pra vir hoje aqui conhecer a célula, pra comer o dia dele. Tá aí. Foi logo domingão do Igor, foi pensa, hein, cara? Cara, Deus te abençoe muito, viu? E olha, você só dá as boas-vindas só na primeira, né? Depois já era. Apesar que você dá as boas-vindas pra um cara, tem um cara que tá aqui, que olha, eu vou dizer pra você, mas tá com saudade dele, né, Marcão? Se esconde não, você vergonha. Mas Marcão, eu tô feliz demais, cara, porque você é muito especial, todos nós somos aqui, amém? Tem mais alguém que tá aí no fundão? Então fala. Era aqui, ó. Ali, ó. Fale. É a prima aqui, ó. Caiu na igreja. Na célula. Então fale, ó. Já tem como a igreja no próximo. Oi? Não, mas não é a primeira. Eu não vim não nesse dia. Mas Tá bom. Pode ser uma piscina, tá vendo? Seja bem-vinda. De novo. Hã? E
Uma semana. Uma hora a Sara vem com você. Amém, então tá bom. Quem mais do fundão aí? Apresentem, apresentem. Delícia, sua amiga? Amém, Deus abençoe. Seja bem-vindo aí, que Deus possa falar muito com você. Tem alguém fora o Gui que já contou aqui, que quer falar, quer contar um testemunho, quer contar uma experiência, quer pedir uma oração? Fala a Lu que tá fazendo aniversário hoje, né, Lu? Não, depois, vamos deixar pro final. Aí fazer aniversário de Cela é legal. Mas amém, gente, que bênção. Nós estamos vivendo aí um tempo de Deus, né? Eu queria chamar o nosso amigo Gui. Vem cá, Gui. Vai lá, gente, substituir lá. Opa! Deu uma briga. Vem cá, Gui, vou orar por você. Em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia aí já, que Deus vai falar mais ainda com você. Se você não tem Bíblia, fala pra alguém te dar uma. Eu já dei Bíblia pra um monte de gente aí, eles têm que dar Bíblia pra vocês. O Diegão, o Dieguinho, quem mais? Pode pedir que eles têm que dar, nem fora de R$5. Amém? Vamos orar por ele, para que Deus possa falar mais ainda com você. Amém? Pai, nós abençoamos o teu filho, Senhor, nessa noite. Continua falando conosco aqui, Pai. Nós queremos ouvir mais a tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor tem a liberdade aqui neste lugar. Nós chamamos, Senhor. Nós precisamos te ouvir, através do teu servo. Muda a nossa história, Pai, e usa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pegar o banco. Ah, eu peguei no banco. É lógico. Sábado. Aí você vai perdendo. Olha, tá saindo tudo ao vivo aí. Pegando assim, um encaixe no que o Marcos estava falando, né? Cara, eu tô feliz demais por muitas pessoas aqui. Só que eu tô muito feliz demais por ver Marcão aqui, Roger, o moleque que tá com nós aí numa caminhada, né? Nós sabemos que por um tempo tava meio distante, mas Deus prepara tudo, né? E hoje tá aqui com o Roger. Amém. É bênção demais. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Marcos 12. Não tem, só tem Mark. Marcos 10. Você aí do seu lado. Não vai prestar aqui. É 10. 2, desculpa. Marcos 2, pessoal. É o 2. A palavra ela fala, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito e jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Essa
semana de bênção, assim, foi uma semana maravilhosa. Semana passada a gente estudou um pouco sobre a questão das formas das pessoas, né? Do caminhar das pessoas. E essa semana eu estava meditando na palavra e pedindo para Deus falar. E aí me fez lembrar dessa passagem. Sobre a questão, o que eu quero focar primeiramente é a questão desses 4 homens. Né? A mensagem ela trata sobre a questão de um paralítico. Um homem que ele não podia andar. Ele não poderia andar devido à sua deficiência ali. E aquele homem precisava ser curado. E aqueles 4 homens, vendo a situação daquele homem, tentou ajudar. Porém, na casa estava muito cheia. Não tinha como se achegar até Jesus. E quando eles olham aquela situação, porque a porta, a janela, a casa inteira estava abarrotada, eles olham aquela situação, então eles simplesmente têm uma ideia de subir no telhado, abrir um buraco no telhado, e ali naquele telhado, pelaquele buraco, eles conseguiram levar o paralítico até Jesus. E aí eu lendo essa passagem, relembrando assim um pouco dela, e aí eu pude ter a noção de uma coisa sobre a questão do que nós tínhamos escutado semana passada, sobre a questão do servo. Jesus, ele estava ali, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava numa jornada do chamado dele, ele estava caminhando ali conforme o seu chamado. E uma das coisas que ele estava ensinando ali era o chamado de ser servo. E aqueles 4 homens foram servos. Eles simplesmente não olharam a dificuldade daquele lugar. Eles simplesmente falaram, essa pessoa precisa. Eles poderiam simplesmente olhar aquilo e falar assim, poxa, tentando, não foi dessa vez. Mas não, eles não desistiram. Eles olharam aquela situação, abriram um buraco no teto e levaram. Outra coisa que eu posso relatar nessa passagem, que eu olho assim, é sobre a questão quando o paralítico está ali, de frente a Jesus, e aí Jesus fala assim para ele, filho, a tua fé salvou. Muitas das vezes a gente a história não relata, mas a gente não sabe como que era a vida daquele paralítico. A gente não sabe por que daquele paralítico está ali naquela situação. A gente podemos dizer assim, no sentido de que a gente sabemos o que é um paralítico, uma pessoa que, né, às vezes ela não tem a perna, ou ela perdeu realmente o movimento da perna. Só que Deus me fez pensar na questão do espiritual. Quantas pessoas hoje se encontram paralisadas? Quantas pessoas caminhavam, estavam andando e simplesmente hoje se encontram paralisadas, não tendo força para caminhar? E aí eu fiz a ligação. Deus, na sua jornada, na sua caminhada, ele estava fazendo tudo o que o Pai disse, tudo que o nosso Deus Pai estava pedindo e que foi ordenado a ele. O que ele estava cumprindo ali era o verdadeiro chamado. E aí, vendo essa passagem, vendo a atitude daqueles 4 homens de pegar aquele paralítico e levar até Jesus, e aí eu lembrei de uma passagem que está em Lucas 4, no versículo 18, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus ali, naquela época. E Jesus fala que ele foi ungido para libertar os cativos, né? Para perdoar os pobres, para trazer a vista dos cegos. A caminhada dele era essa, de ser servo, de servir. Só que Jesus, ele concluiu a caminhada, ele concluiu tirar aquela cruz por nós, conforme foi decretado o chamado dele. Só que nessa caminhada de Jesus, ele fez servos, né, que foram seus discípulos que caminham com ele. E essa caminhada percorreu. Jesus, ele se entregou, ele morreu, ele se ressuscitou, porém ele foi com o Pai, ele está à destra do Pai. Só que os discípulos, os servos, né, que ele escolheu, que ele chamou a caminhar com ele, continuou. E essa jornada vem percorrendo. Nós estudamos semana passada sobre a questão daquele servo, que Deus pede para ele ir atrás. E aí eu pude parar para analisar. Cara, Jesus habita em nós.
Jesus ele foi. Porém ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, da mesma forma que ungiu ele, também nos ungiu. Porque nós também somos chamados. Nós, cada um aqui, temos um chamado. Pode ser que tenha pessoas aqui que não entendam e falam assim: poxa, mas como eu tenho chamado? Uma pessoa como eu, aquele paralítico, naquela hora, ele foi curado. Porém, atrás daquele paralítico, existiam muitas outras pessoas. Deus ali o curou. E é assim que Deus faz com todos. Por isso que Deus ele tem chamados para todos. Às vezes a gente fala assim: como eu posso ter um chamado se eu nem caminho mais, eu nem tenho mais força para andar? Aquele paralítico também não tinha. Deus simplesmente usou 4 servos para o levar até ali e o curou. Hoje, Deus está aqui e Ele quer exatamente fazer como Ele fez com aquele paralítico. Hoje você pode estar paralisado, como disse espiritualmente, e falar: não consigo caminhar. Eu não tenho força para caminhar. Eu tento de alguma forma, mas eu não consigo me achegar. Saiba que Deus está aqui para simplesmente não olhar os teus pecados, como Ele falou para aquele paralítico, de que os pecados deles estavam perdoados. E Deus está aqui nessa noite para dizer assim: eu te perdoo, para que você possa se levantar, seja qual for a maneira. A gente declarou aqui no louvor de que Deus nos ama. Ele nos ama completamente. Não importa a situação de como você está caminhando, não importa como você está, não importa o que você fez no passado, não importa para Deus. O que importa para Ele é o seu chamado. É o que Ele quer fazer daqui para frente. O que passou, passou. Você pode olhar e falar assim: mas eu já fiz tanta coisa, já fiz tanta besteira. Deus